Feliz Páscoa para todos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está esperando Jesus aqui? Tem muita gente esperando o anticristo, mas eu estou esperando o meu Jesus. Os tribulacionistas esperam o anticristo. Os não tribulacionistas, ou seja, aqueles que creem que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, eu sou um desses. Nós não vamos passar pelo que o mundo vai passar. Amém? Diga, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Hoje é o domingo da ressurreição. Foi justamente no domingo. Percebeu que pela lei mosaica eles guardavam um sábado, mas após a nova aliança ser inaugurada, tudo muda. O sábado, na verdade, era a figura de uma pessoa. Era o descanso de Deus, através da pessoa de Jesus. Mas agora a igreja tem um dia, e esse dia é o domingo. Domingo é o dia da ressurreição, e é o primeiro dia da semana. O que isso significa? Que nós começamos a partir da vitória dele. E é o dia que consagramos ao Senhor. Se você perceber, durante a semana as pessoas não têm aquele hábito de estar nos cultos, mas aos domingos todo cristão se reúne na igreja. Uma vez ou outra você falta. Por quê? É assim. Domingo para mim é um dia diferente. É um dia que eu dedico ao Senhor. Porque na verdade domingo é o dia do Senhor Jesus. Todos os dias é o dia de Cristo em nossa vida. Vivemos na dependência dele. Mas em especial é o primeiro dia da semana. E é o dia também que descansamos de nossos trabalhos. Se puder dar uma reguladinha aí, pessoal. O Will quebrou o pé, irmão. Quebrou o pé não, quebrou um dedo, foi mal. Senão a notícia, né? Foi chutar uma parede, ele disse para mim, foi chutar uma parede. Eu disse, você pensou que era um homem de ferro? Ele disse, eu fui testar meus pés. A Bíblia manda pisar serpentes e escorpiões. Ele está assistindo a gente aqui, por isso que eu estou tirando onda com ele. Amém? Então diga, eu começo do ponto final que Jesus terminou. Meu início é do ponto final, ou seja, da obra acabada de Jesus. Então hoje é o dia da ressurreição. E porque Ele ressuscitou, irmãos, nós podemos comemorar. A Páscoa, ela tem algo muito especial, porque no período da Páscoa eles celebravam através de um cordeiro morto. Na nova aliança nós celebramos através de um cordeiro que está vivo. Quando o anjo apareceu para Maria, ele disse, por que você procura entre os mortos? Ele não está no meio dos mortos, ele habita entre os vivos. Tem alguém vivo aqui essa noite? Aleluia. Mas por que necessitamos da cruz? Para entender o que é a Páscoa, você precisa entender por que necessitamos da cruz. Todo o Velho Testamento é um simbolismo, é uma sombra. É como se o Novo Testamento tivesse oculto no Velho, por causa da queda do homem. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16, põe na tela por favor. E verso 17. Aleluia, quem vai comemorar essa noite? Irmãos, que canção é essa, Maranata? Todas as canções foram muito lindas. Apresentação às crianças, que coisa linda, a casa está cheia. E eu tenho certeza que há uma unção de Deus aqui restaurando. Hoje é um dia de consciência de Jesus. Traz a consciência que Ele está vivo. A nossa esperança é viva, irmãos. A sua ressurreição é a prova da nossa justificação. Tem muita gente que não entende a Páscoa, não entende a ressurreição. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que é a ressurreição? É o triunfo sobre a morte. Porque esse tipo de morte aqui que a Bíblia está dizendo, abre em Romanos capítulo 6, verso 23, por favor. Quando Deus criou o homem foi criado e projetado por Deus para depender do Senhor. Amém? Então, quando ele desobedece à ordem de Deus, ele sai desse lugar de dependência. Na verdade, Deus disse ao homem: você pode comer de toda a árvore do jardim,
menos da árvore do conhecimento do bem, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Morrendo morrerás, no verso em hebraico, morrendo morrerás. Aqui fala da morte espiritual. Há 3 tipos de morte: a morte espiritual, a física e a eterna. Então quando Adão come, ele morre, sim ou não? Sim ou não? Tem gente calada aí. Quando Adão comeu do fruto, ele morreu, sim ou não? As pessoas dizem, o homem é o cabeça. Sim, o homem é o cabeça, a Bíblia diz. Mas por que o diabo tentou a mulher e não o homem? Os homens fingem que mandam, né, irmão? Deixa quieto. Eu tenho que tirar uma chacota, né? Porque o salário do pecado, ele diz, no dia que dela comerdes, certamente. Aqui já quebra o princípio de predestinação em Gênesis capítulo 2. E esse texto é o resultado de Gênesis capítulo 2, 16. Por quê? Porque Deus fez o homem com escolhas. Deus deu o maior poder que Deus deu ao ser humano, foi o poder de escolher. Você sabia disso? Se Deus criasse o homem sem escolhas, seria um relacionamento controlado. E aí não seria saudável esse relacionamento. Nunca seria baseado em amor, porque o homem não poderia responder livremente ao amor de Deus. Então, Deus criou os anjos. E agora quando Ele cria o ser humano, diferente do que muitos pensam, Deus criou o homem porque Deus queria filhos. Amém? A adoração Ele já tinha no céu. E a adoração do céu é perfeita demais. Eu garanto a vocês que Renatinha cantando, eu cantando, Miriam, alguns aqui cantando, até os melhores que cantam aqui, esse rapaz com uma voz extraordinária, pelo amor de Deus, acaba quando canta, arrepia, né? A unção de Deus sobre a vida dele. E todos que passaram aqui. Mas algo me chama a atenção, os anjos são perfeitos. Imagina os anjos adorando a Deus, irmãos, aquela coisa linda. Agora imagina a Renata, Miriam. Vocês precisam ver. Uma vez a gente estava no louvor, o louvor tocando, e de repente os meninos do louvor disseram, tem alguém desafinado? E eles disseram, quem é que está desafinando? Quando eu olhei, era alguém que estava cantando lá embaixo. Eu não vou dizer o nome, deixa quieto. A gente é de casa, por isso que eu brinco assim, tá? Irmãos, então Deus queria filhos. Era a única coisa que Deus não tinha, era filhos. E é por isso que Deus criou o ser humano. Você, olha para alguém que está do seu lado e diga, você é a maior criação de Deus. Você sabia que nenhum anjo tem a imagem e a semelhança de Deus? Mas nós fomos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança, feitos para dominar e governar. Porém, a ordem era, de toda árvore comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem. Porque era o poder de escolha. Porque se Deus não cria essa árvore, o homem só ia fazer o que Deus queria. Então não seria livre-arbítrio, seria controle. E a prova de que Deus é contra a predestinação é que Ele criou a árvore. A árvore é a prova do amor de Deus. Mesmo sabendo que o homem poderia escolher errado, Ele dá livre-arbítrio. Isso é amor demais. Porque Deus não está aqui essa noite para te controlar, para te causar medo. Ele está aqui para, através do amor dele, transformar você de forma genuína. Só que o homem cai, o salário do pecado é a morte. Paulo fala em Romanos 13:23 que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Porque os judeus olhavam para o gentio, praticando a lei mosaica, e diziam, nós somos melhores. E aí vem Paulo dizer, a morte espiritual é uma condição espiritual. O gentio, aí ele apresenta Romanos 1, gentios distantes de Deus. Romanos 2, os judeus distantes de Deus. E Romanos 13 ele diz, todo mundo num lugar só, todos pecaram, não há um justo sequer. E se você acha que é justo, que você não era ímpio, então você nunca pode ser salvo. Porque a Bíblia diz que Ele veio para justificar o ímpio. Ele morreu pelos injustos. Uma coisa é você morrer por Madre Teresa de Calcutá, outra coisa é você morrer por um ímpio. E a Bíblia diz que Ele deu seu Filho pelos injustos. Quem está comigo? Então o desejo de Deus era que a gente vivesse na eternidade, começo da árvore da vida. Mas o homem cai, e é por isso que necessitamos da cruz. E agora a gente vai entender o plano de Deus para salvar o homem da morte. A gente precisa entender que a primeira morte que foi vencida é a morte espiritual. A morte física, na verdade, ela também é vencida, porque na verdade nosso corpo é semeado. Você vai entender hoje o que acontece quando você morre. Você não morre,
Você volta para o Pai. É por isso que você só se encontra quando encontra o Pai, porque Paulo diz que nós estamos escondidos nele, estamos nele, e achando ele você se acha. Sua identidade não está em coisas, está em Jesus. Amém? João capítulo 3, versículo 4, coloca na tela por favor. O primeiro passo para você é nascer de novo. E a gente vai entender isso rapidinho, porque hoje foi tudo diferente. Jesus está em uma reunião, e esse homem, doutor da lei, era o cara mais estudioso do Velho Testamento. O nome dele era Nicodemos. Foi com Jesus de noite. Por quê? Porque se ele fosse de dia, ele seria interrogado pela religião. Então ele foi de noite para ninguém ver. Ouviu tanto falar de Jesus, porque as pessoas nunca tinham visto tantos milagres, tantos leprosos sendo curados, tantos cegos enxergando. Era algo extraordinário acontecendo. E aí Nicodemos, temente ao Senhor, por causa da religião, foi ter de noite. Não poderia nem de dia encontrar o mestre. E aí ele vai perguntar a Jesus como um homem pode nascer. Porque Jesus disse: ei Nicodemos, para ser salvo não é através das regras da lei, é preciso nascer de novo da água e do Espírito. E o que é isso? É um nascimento espiritual. E ele disse, e aí Nicodemos questiona: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar no ventre da sua mãe uma segunda vez, entrar no ventre da sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do... O que é nascido da carne é, mas o que é nascido do Espírito é esse. Ele estava falando sobre um nascimento espiritual, porque quando o homem peca, ele morre espiritualmente, e essa morte espiritualmente agora gera morte física. E é por isso que quando Adão comeu, ele morreu. É a separação do homem com Deus por meio do pecado, e aí vem a morte eterna. Então a ressurreição de Jesus vence a morte. E uma das formas de nascer, uma das formas de entrar no reino de Deus é nascendo de novo, é crendo em Jesus como seu Salvador. É nesse episódio que Jesus diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha, diga assim, quem crê em Deus nunca perece. Quem crê em Jesus não perece, mas passa da morte para a vida. Olha que coisa interessante aqui. Só que muita gente quer entender a salvação através da lógica, e aí é onde as pessoas se perdem. Nicodemos disse: como eu, um homem velho, posso entrar no corpo, voltar a ser criança e entrar no corpo da minha mãe? E Jesus disse: não é uma encarnação, não é um karma que você fica vagando e depois entra no corpo. Jesus estava falando de um nascimento espiritual, da água e do Espírito, a palavra e a obra da palavra de Deus e o Espírito Santo na vida do ser humano. Quem está comigo? Então, as pessoas querem entender a salvação de forma lógica. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 13, que pela fé entendemos que o mundo e o universo foi criado pelo poder da palavra. De forma racional você não consegue entender a salvação, porque é necessário crer, é necessário ter fé nisso. Muitos acreditam que o homem veio do macaco. Se você acredita nisso hoje, levanta o rabo, por favor. Pela fé entendemos que o mundo e o universo foi criado por quem? As pessoas acreditam que foram criados, mas não acreditam no Criador. É pela fé. Olha para o vizinho e diga: é pela fé. Aleluia. E quando você crê em Jesus, vamos para João 13,16. Você só recebe a redenção crendo em Jesus. João 17, versículo 3 agora. A gente já leu esse. Estou só dando uma introdução. A gente sempre fica na introdução, então está tudo certo. A vida eterna é ir para o céu? O que é a vida eterna? Não é viver eternamente, é viver pela vida de Deus. A vida eterna é essa, que te conheçam, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A chave para a vida eterna, eu sei que a gente vai morar no céu e vai viver eternamente, mas o ser humano é um ser eterno. Seja céu ou inferno, o ser humano vai viver eternamente. Então você já é eterno. Mas a vida eterna é conhecer Ele.
A vida é Ele. João 10:10 ele disse: o ladrão vem matar, roubar, mas eu vim para que tenham. Só que vida ali não é bios no grego, é zoe. Bios é o estudo da vida, por isso que é biologia. Zoe é a própria vida de Deus no ser humano. Jesus estava dizendo: Nicodemos, como o homem nasceu de carne, como é que todo ser humano e toda a raça humana virou pecadora? Romanos 3:16, por favor. Estou dando uma base, tem muitas pessoas que nunca vieram aqui, alguns já ouviram, mas você precisa entender. João 3:16, Romanos 3:16, Romanos 3:12. Vai, não tem script, é tudo na hora, vamos embora. Romanos 5, foi mal. E versículo 12. Vamos ficar em Romanos 5. Eu estou testando vocês, irmão, para ver se vocês abrem a Bíblia. Está fácil demais aqui, ninguém lê a Bíblia em casa. Eu gosto da minha de papel. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por um, como foi que todo mundo virou pecador? Porque peca. Foi Adão que errou. O que é que eu tenho a ver com isso? Se foi o homem que pecou, se foi Adão que caiu, por que eu sofro consequência? Aqui Paulo explica. Concluindo, da mesma forma que o pecado ingressou no mundo por meio de um, de que forma o pecado ingressou no mundo? Por quem? Diga, um único homem. E a salvação também entra no mundo através de quem? Diga, um único homem. Percebeu que Deus é justo e como justo Ele tem que fazer a justiça? Se entra por um homem, tem que sair por um homem. Vamos lá. O pecado entrou por um homem e pelo pecado a morte. De que forma a morte, tanto espiritual, física e eterna, entrou na humanidade? Através do pecado. O aguilhão do pecado é a morte. E olha que coisa interessante, 1 Coríntios 15:56. Aqui Paulo está dizendo assim também: a morte foi legada ou passada, gerada para todos os homens, todos os seres humanos. E é por isso que todos, ainda que você faça tudo certinho, você tem uma natureza pecaminosa. Todo ser humano quando nasce, é isso que Jesus estava dizendo, tem que nascer de novo, Nicodemos. Por quê? Porque ao nascer na carne, o que é nascido da carne é carne, ou seja, pelo nascimento carnal, toda a raça humana virou pecadora. Então, por mais que você se ache bom, dê esmolas, ajuda o próximo, não traz sua esposa, e você bate no peito e diz: eu sou salvo, eu sou bom demais. Ninguém é salvo pelas obras. Se fosse pelas obras, Jesus não precisava vir. Só era o homem se esforçar a fazer o certo e seria salvo. Mas o pecado é uma condição espiritual. Por isso que Paulo fala em Romanos 7, o resultado do pecado hamartia é natureza pecaminosa. O homem já nasce com ela. No grego, hamartanos é ações do pecado. O fruto da árvore é por causa da raiz. Então o que Jesus veio fazer? Arrancar a raiz. A única forma de acabar com o pecado era tirar a raiz. A religião vai trabalhar nas obras, naquilo que está do lado de fora. O evangelho vai trabalhar no coração, vai trabalhar na raiz do ser humano. Se alguém está em Cristo, porque você é nova criatura? Porque você foi colocado em um lugar perfeito. Olha para o teu vizinho e diga: não são suas obras que são perfeitas, é a oferta de Deus por você que é perfeita. Então você foi colocado em quem? Em Cristo G? Levanta a tua mão, vamos envergonhar o diabo. Levanta a tua mão direita e diga: eu não mudei de igreja, eu não mudei de religião, eu mudei de natureza, eu nasci de novo, agora eu estou em Cristo. É assim que Deus me vê. Ei, a fé começa desse lugar. Você precisa se ver da forma que Deus te vê. Deus não te vê como um pecador, Deus te vê através do que Jesus fez. E o que Jesus fez foi te tornar justo aos olhos do Pai. A Bíblia diz que ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlata, a escarlata é um tipo de tintura que quando pega em um tecido não sai por nada, mas o sangue se tornarão brancos como a neve. O que é que Isaías estava profetizando por revelação? Que essa obra de perdão de pecados não vem do homem. Neve não é algo que o ser humano pode produzir, só Deus pode. Ninguém pode ser perdoado por suas obras. Não é obra humana, é Deus que produz para o ser humano. Evangelho é Deus amando a humanidade. A cruz
permanece por toda a eternidade como símbolo do amor de Deus. Porque, perceba, o símbolo do cristianismo não é uma balança onde Deus está medindo teus pecados. O símbolo do cristianismo é uma cruz que fala de um abraço. Aleluia. Então a humanidade cai e ela precisa de redenção. Romanos 5:19. Aleluia. Então, como o Velho Testamento tem tipos, figuras, a gente vê aqui, sendo assim, por meio de uma desobediência, de uma única desobediência de um homem, muitos foram feitos. Quem foi esse homem que desobedeceu? Olha para o teu vizinho e diga: você não se tornou pecador porque pecou, nem porque peca. Você se tornou pecador porque Adão desobedeceu. Olha para o teu vizinho e diga: mas também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aleluia. Olha para o teu vizinho e diga: eu tenho uma posição correta diante de Deus. Eu tenho paz com Deus, eu tenho comunhão com Deus. Na verdade você já é um céu aberto. Por isso que quando você ora, o inferno para. Quando você ora, coisas acontecem. Aonde você chega, milagres são gerados. Por quê? Porque você carrega o próprio Deus agora. Deus não habita mais em prédios feitos por mão de homens, nem está no santo do santo. O véu rasgou de alto a baixo, mostrando que salvação é de cima para baixo. É Deus vindo resgatar o homem. E o véu do templo não rasgou para você entrar. O véu do templo rasgou para Deus sair. E tem muita gente, o véu rasgou e agora podemos entrar à presença. Entrar à presença foi ela que veio até nós. Deus saiu, o inferno acabou-se. Só que Deus é justo, não poderia fazer isso de forma ilegal. O pecado entrou por um homem ou por um Deus? Deveria sair por quem? Se o pecado sai por um Deus, seja sincero. Gleice, você quer dizer, cuidado com a heresia. Jesus não era Deus? Sim, Jesus era Deus em natureza, mas ele pegou onipotência, onisciência e deixou de lado. Por que ele teve que fazer isso? Porque se ele vem com a onisciência, com a onipotência, a onipresença sem carne humana, o diabo ia chegar diante do Pai e ia dizer: você é injusto. E a Bíblia diz no livro de Salmos que o trono de Deus é sustentado pela equidade, que é a verdade e a justiça. O próprio Deus pegou a sua palavra e a verdade e colocou acima do seu trono. Até Deus se submete à palavra dele, ele não pode quebrar, por isso que ele é Deus. Por isso que a Bíblia diz: ele procurando alguém por quem jurar, fazendo a nova aliança, não achou ninguém, porque os homens juram por sempre alguém que é maior. Mas quem é maior do que ele? Então ele jurou por ele mesmo. E a Bíblia diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Só para liberar uma palavra para alguém que está aqui essa noite, precisando ouvir isso, pega no ombro de alguém e diga: Deus vai cumprir o que te falou. Diga: e ele jurou por ele mesmo. Ele jurou por ele mesmo. Não tem como quebrar esse juramento. Não tem como falhar suas promessas. Jeremias 1:13 diz: Deus vela com a sua palavra para se cumprir. Agora o que o diabo está tentando fazer é vir de contra a palavra que você recebeu para te tirar dessa palavra. Mas Deus está dizendo: permaneça, fica firme, porque algo já foi gerado no reino do Espírito. Vamos voltar para a cena. Então o homem precisava de redenção, mas Deus não é injusto. A justiça tinha que satisfazer o céu. Por quê? Porque Deus é justo. E como juiz, ele não poderia deixar o pecado impune. Ele tinha que julgar o pecado. E aí é onde as pessoas não entendem. Primeiro, eu não me tornei pecador porque peco. Eu nasci pecador. Por isso, Nicodemos, necessário nascer de receber um outro tipo de natureza. Quando vocês nasceram de Adão, receberam a natureza do pecado. Mas agora, uma nova raça foi criada. Tem um primogênito dos primogênitos. Eu vou chegar lá. Aleluia. Então, no Velho Testamento tinham sombras do que Deus ia fazer na nova aliança. E uma das sombras é a Páscoa. Uma das sombras, depois da lei mosaica, foi a oferta pelo pecado. O que era a oferta pelo pecado? Era um animal que era trazido, e o sumo sacerdote, o sacerdote na verdade, analisava o cordeiro, porque todo ano se faziam ofertas pelo pecado. Aquilo já indicava uma consciência de pecado no adorador. Por isso que Hebreus 10:1 diz: se não tivesse consciência de pecado no adorador, como seria a vida do ser humano? Totalmente diferente. Então havia um problema, o pecado. E o que é que Deus fez? Tipos de Cristo, fotos de Cristo.
imagens de Jesus, sombras de Jesus. E uma dessas sombras era a oferta pelo pecado. Na verdade, tudo no Velho Testamento aponta para Jesus. Tudo no tabernáculo, tudo, o altar, o incenso, o candelabro, todas as partes do tabernáculo e do templo de Salomão apontam para Jesus. Amém? Glória a Deus. Só que o que acontece? Esse animal era trazido. Vamos para Hebreus capítulo 9, 22. Como foi que essa obra consumada de Jesus nos livrou da morte e perdoou nossos pecados? É isso que a gente precisa entender. Amém? Amém? Como é que você é salvo? Crendo em Jesus, recebendo Jesus como seu Salvador. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não poderia haver o quê? Só que aqui o pecado era a de família ia com o cordeiro. E o que era analisado era o sacerdote. Naquela aliança analisava o ofertante ou o cordeiro. Isso já mostra que não são nossas obras que nos salvavam, era a perfeição do cordeiro. Meu Deus do céu. A Bíblia diz em 1 de Pedro que nós somos agora sacerdotes e o quê? E reis. Tem alguém aqui, pelo amor de Deus? Tem alguém aqui essa noite? Diga sacerdote e rei. Como sacerdote nessa nova aliança, qual é o nosso papel? Olhar para o pecador, para o pecado das pessoas ou para o cordeiro? Olha para o teu vizinho e diga, porque tem tanta gente julgando pessoas na igreja. Teu papel não é olhar para os outros, teu papel é olhar para Jesus. Amém? Então era santidade. Então dois cordeiros na verdade eram levados. Um era lançado sobre o deserto, simbolizando que levou os pecados. E a Bíblia diz em Isaías 53, ele tomou sobre si e levou, um tipo de figura de Cristo. E o outro animal era morto. Só que o sumo sacerdote pegava aquele sangue, era entregue a ele, e ele entrava no lugar santíssimo. Só ele poderia entrar. E quando chegava diante do propiciatório, que era uma arca de madeira, de ouro por dentro, representando a natureza de Jesus como Deus, e madeira de acácia por fora, seu corpo, a humanidade de Jesus. E sobre essa arca foi feita uma tampa, que ela era moldada todo de ouro. A Bíblia diz que essa tampa, ela foi trabalhada, martelada, para ser encaixada perfeitamente na caixa. Quem é que foi martelado, moído pelas nossas transgressões? Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso propiciatório. Então o sumo sacerdote entrava, pegava o dedo polegar, espargia 7 vezes o sangue, mostrando o sacrifício perfeito, pois 7 é o número da perfeição, o único sacrifício que é o de Jesus, que é perfeito e eterno. Amém? Tudo isso eram tipos que aconteciam no Velho Testamento. Então você vê que não era analisado o ofertante, mas todo pai de família tinha que ter um cordeiro. Então como é que Deus nos livrou da morte e nos redimiu? Deus enviou um cordeiro para nós. João Batista viu esse cordeiro, diz: eis o cordeiro, porque no Velho Testamento o pecado era coberto. Agora João vê ele e diz: ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado. Olha para o teu vizinho e diga para ele: Jesus é a sua oferta perfeita, sua condição aceitável é Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 21, corre, vai. Aleluia. 2 Coríntios 5, 21. Deus fez daquele que não tinha oferta por todos os nossos, porque Deus olhou e disse: não, o pecado tem que ser punido. Então Deus criou meios no Velho Testamento, por causa da lei mosaica, de ofertas pelo pecado. Mas na nova aliança, o que estava projetado, irmãos, não foram os romanos nem os judeus que mataram Jesus, foram os nossos pecados. Ali estavam 2 povos, judeus e gentios, e penduraram ele. E eles zombavam, caçoavam, tiravam chacota. Jesus foi humilhado, cuspido, foi moído e transgredido. Só que o que é interessante é que no Velho Testamento nenhum cordeiro era torturado. Todos eles eram imolados ou lançados no deserto. Mas o nosso foi torturado antes de ser morto. Por quê? Porque a redenção, ela trabalha com 2 pilares: identificação e substituição. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Por que ele foi torturado? Porque ele trouxe a nossa cura e a paz para a alma, e a cura para as doenças da alma.
No Getsemane ele já começa a sofrer. E depois ele é espancado, ferido. Salmo 129 diz que os arados araram suas costas, fizeram grandes sulcos no seu corpo. Só que esse salmo é um salmo agrícola, pois a palavra arado fala de uma máquina que passa na terra para a semente ser lançada. Ele poderia ter dito: os chicotes emburacaram o seu corpo, que rasgaram ele, causaram feridas. Por que ele disse os arados? Porque ele pegou por revelação, ele entendeu que no corpo de Jesus, Deus estava semeando a nossa cura. Então antes de perdoar, ele estava nos curando. É por isso que ele foi torturado, diferente dos cordeiros do Velho Testamento. É muito amor. Olha para alguém e diga: é muito amor. Por causa da hora não dá tempo. Então no Êxodo, em Êxodo capítulo 12, Deus deu uma instrução a Moisés para matar um cordeiro, pegar o sangue e colocar sobre os umbrais da porta de madeira. Sangue nos umbrais da porta é a imagem de quê? É a imagem de quê? Então o anjo da morte, quando olha, diz: o cordeiro, o primogênito daqui já está morto. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito, cordeiro morto desde a fundação do século. Espiritualmente, quando o anjo da morte olha o sangue, ele diz: o primogênito dessa casa já morreu, e ele passou por cima. Quem livrou Israel do Egito não foram as pragas, foi o sangue do cordeiro. Não foi o seu bom comportamento que os tirou de lá, foi o sangue daquele cordeiro que foi derramado, que apontava para Jesus. E agora imagina o sangue de Jesus. Se o sangue do animal fez aquilo, a Bíblia diz que Deus é misericordioso e a sua bondade e misericórdia dura para sempre. Quem está comigo? Mas isso diz respeito àqueles que têm aliança, o seu povo. Quem está comigo? A Bíblia diz que Faraó não deixou o povo ir. Deus disse para ele, através de Moisés: deixa o meu povo ir. Várias vezes Faraó foi instruído. Então ele foi comunicado muitas vezes do que ia acontecer. Mesmo assim ele não deu ouvido a Deus. E o que aconteceu? Para o povo de Deus foi misericórdia, mas para os inimigos, eles foram exterminados. Se Satanás estiver prendendo alguma área da tua vida, pode ter certeza de uma coisa: Deus já deu a ordem para ele soltar. E se ele não soltar, ele vai ser exterminado. Seu poder vai ser quebrado. É isso que Deus faz. Para você tem graça e misericórdia, mas para os inimigos é fogo. Olha para o teu vizinho e diga: a proteção sobre a tua vida é a arma contra o inimigo. Então Deus liberta os filhos de Israel, mas liberta com grande poder, amém? Porque eles comiam a carne do cordeiro, comiam ervas amargas, todos aqueles símbolos. Eu estou correndo por causa da hora. Todos aqueles símbolos apontam para a obra de Jesus. Ervas amargas fala do sofrimento de Jesus. Tudo ali aponta para Jesus. Tudo que foi feito. Só que o que é interessante é que no Salmo 107, 105 diz que não tinha um doente entre eles, um fraco. Como que no meio de 2 milhões de pessoas não tinha um doente, não tinha um aleijado, principalmente trabalhando com tijolo, trabalhando sem palha, trabalhando arduamente, sem uma boa comida, trabalhava cargas e mais cargas de horas, sem parar, e não tinha um fraco e um doente. De que forma? Foi na noite que comeram o cordeiro. Quando você come de Jesus, o Cordeiro de Deus, se alimenta da palavra dele, você ganha força. Só que a ordem no Êxodo foi: coma o cordeiro inteiro, não pode deixar nada. O problema é que o Cordeiro de Deus é Jesus, que a salvação engloba várias áreas da nossa vida, e nós não estamos pegando ela por completo. Quer agradar a Deus? Possua sua salvação por completo. Pegue sua cura, pegue sua paz, pegue sua alegria, pegue sua vitória através de Jesus. Tem muita gente que só crê em Deus para uma área, mas a salvação toca todas as áreas. E Deus quer trabalhar em todas as áreas da sua vida. Então está na hora de pegar o cordeiro por completo. Amém? Aleluia. Só que esse cordeiro, que representa Jesus, ele foi morto, comido e assado. Na cruz, Jesus passou pelo fogo da ira de Deus e a justiça foi feita. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não tinha pecado. Por quê? O pecado entrou por um, não poderia sair por um Deus. Vem cá, Jesus não era Deus? Sim, Filipenses 2:5, rapidinho. Eu vou entrar em algo aqui. Diga: através do seu sangue recebemos redenção, perdão de pecados e justificação. Vamos lá.
Deus fez daquele que não tinha pecado. Não, qual foi o texto que eu pedi para abrir? Filipenses 2, 5, por favor. Vai chegar. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Assumindo a forma de servo, e em figura humana foi obediente até a morte, e morte de... O pecado entrou por um homem, e não poderia sair por um Deus. Então Deus se faz homem, porque foi um sangue divino que o pecado contaminou. E como esse homem em pecado cheirou toda a raça, todos que nascem, a Bíblia diz em Levítico que a vida da carne está no sangue, e é o sangue que contamina. É por isso que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque é o sangue contaminado que contamina toda a humanidade. Então tem que ser o sangue para perdoar. É o sangue que espalha o pecado, e é o sangue que tem que perdoar. Mas como? Se todos pecaram e todos tinham esse sangue em pecado, então tinha que ser alguém com sangue sem pecado. Então, da mesma forma que Adão é gerado, ele era a palavra, e agora ele é gerado no ventre de Maria, sem pecado, sem fecundação. Mas como é que Jesus pode nascer sem fecundação? Como Adão nasceu sem fecundação? Tinha que ser o mesmo tipo de Adão. Ele não poderia ser diferente, sim. Mas Adão não parou o vento, Adão não acalmou a tempestade, Adão não expulsou demônios. Claro, a terra não era caída, então não precisava de redenção. Adão nunca usou a autoridade de filhos. Quando Jesus chegou em Gadara, a Bíblia diz que tinha um endemoniado lá. Eles eram o terror de Gadara. Quebravam correntes, abriam cadeias, queimavam no fogo, na água, viviam nos cemitérios. Imagina uma família indo enterrar um parente. Aquele miserável dentro do cemitério, irmão, não tinha quem ficasse. Era uma legião, ele derrubava muitas pessoas, ninguém conseguia parar aquele homem. Ele era o terror e o atormentador de Gadara. Mas um dia Jesus atravessa o lago de Genezaré e pisou os pés em Gadara. Esse endemoniado que saiu correndo, se curvou e disse: Jesus, filho de Deus, já viesse nos atormentar antes do tempo. Ele não disse Jesus, ele não usou a autoridade do nome de Jesus, ele falou da autoridade de filho. Jesus, filho de Deus. Ele sabia que a autoridade que Jesus estava atuando era de filho, até porque ele não tinha morrido e o seu nome não tinha sido exaltado ainda. Porque o nome de Jesus é dado para a igreja depois, amém? Até lá o seu nome não tinha sido dado à igreja. Então ele pisa e os demônios vêm e gritam. Por quê? Porque o atormentador passou a ser atormentado. Quando você se levantar naquilo que Deus te chamou, pode ter certeza, o inferno você vai virar um tormento para o inferno. Aonde você chegar, os demônios vão pirar e gritar. Por que vocês acham que eles estão resistindo você no seu trabalho, fazendo você sair de lá? Porque você é luz ali. Mas pastor, o lugar é corrompido. Luz não tem efeito algum sobre a luz, é no meio das trevas que ela brilha. E se Deus plantou nesse lugar, é para você brilhar lá, amém? E o diabo tem medo de você, porque você é filho de Deus. Não é porque você tem um título de profeta, de apóstolo, de mestre, de papa. É porque ao nascer de novo, foi lhe dada a autoridade de filho. João 1:12, todos aqueles que neles creu, aqueles que nele creu, foi lhe concedido o poder de ser chamado filho. Qual o poder? Você não precisa de títulos, você já tem o maior de todos. Levanta a tua mão e diga: eu já sou filho. Diga: não preciso de uma posição para servir, mas aonde eu chegar, a luz vai sair de mim, vai transformar. Tudo que o diabo quer é que você não se levante como igreja, como filho de Deus, porque ele sabe que o mundo já arde em expectativa, e quando você se levantar, é por isso que ele vai fazer você andar na carne, brigar com seus irmãos, sair do seu propósito. Porque no dia que você se levantar como filho, no dia que você se levantar como filho, pela identidade de filho, acabou-se para o inferno. Só que algo interessante. Então Jesus expulsa aquele demônio na autoridade de filho, amém? Era que Adão tinha, mas Adão não exerceu, porque a terra não era redimida, a terra não era caída, não precisava de redenção. Então Deus é justo, e Deus disse: como é que eu vou acabar com o pecado? Eu tenho que pegar um recipiente para o pecado. Em Isaías diz que agradou o pai moê-lo. Como é que Deus tem prazer em moer o próprio filho? Na cruz. Não, é porque na cruz Jesus, identificação, substituição. Identificação, substituição, dois pilares da redenção, amém? Na cruz ele se torna tudo que a gente é. Por isso que ele chama Deus de Deus e não de Pai, porque ali era o nosso grito, não dele. O grito de rejeição da saída do Éden estava em nós. Jesus gritou quando ele tomou o nosso lugar na cruz.
A maldição era para nós, o salário do pecado é a morte. Então quem era para receber a morte? Todos nós que pecamos. E na cruz, as pessoas zombando de Jesus, caçoando ele sofrendo. Deus poderia ver tudo aquilo e dizer: eu vou punir toda a humanidade porque estão fazendo isso com meu filho. Não, pelo contrário, por causa do sacrifício de Jesus, a justiça foi satisfeita. E Deus agora pode usar de benevolência, de salvação, e mostrar amor para com a humanidade. É algo que acontece na cruz, porque a oferta pelo pecado, quando Deus cheira aquela oferta, diz: agora é perfeita. Agora Deus pode sair do lugar santíssimo e ter comunhão com a humanidade. Por quê? Porque o pecado foi resolvido. Meu Deus, o problema do pecado foi resolvido. Então a justiça é satisfeita. Por isso que quando você nasce de novo, é como se espiritualmente você fosse levado a uma corte celestial. Satanás é o advogado de acusação, Jesus é o advogado de defesa, e Deus o juiz. Quando o diabo vai acusar você, Jesus é o advogado de defesa, aponta para o sangue e diz: olha aqui, meu pai, o sangue, por causa desse sangue ele foi redimido e perdoado. Deus, como juiz, bate o martelo de justificado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode até andar com consciência de pecado na mente, mas aos olhos de Deus, Deus te vê perdoado e amado. E quanto mais você se vê a partir daí, mais sua vida muda. Quem está comigo? Só que não parou aí. Olha para o teu vizinho e diga: agora nós temos uma promessa. Deixa eu te mostrar algo aqui. Hebreus capítulo de número 9. Segura 3 minutos, vamos lá. Hebreus capítulo 9, 26. Olha o que aconteceu na redenção. Hebreus 9. Esse assunto é pano para manga, é por isso que tem que fazer a escola, irmão. Porque na escola a gente destrincha ele bem. Tem até uma matéria, justiça de Deus, e agora a gente está dando graça de Deus. Hebreus 9, verso 26. Vamos começar do versículo 12. O 11. Olha o que aconteceu na redenção. Quando Cristo, como sumo sacerdote, lembra que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e aspergia o sangue. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, Ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos, isto é, não pertencente a esta criação, porque tudo que foi criado na criação eram símbolos, sombras do que era no céu. Então, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, que era ano após ano sacrificados, porém mediante seu próprio sangue, Ele entrou no Santo dos Santos, e de uma vez por todas. Quantas vezes? Todo ano aquele pai de família levava o cordeiro, mas Jesus entrou uma única vez. Olha para o teu vizinho e diga: a oferta que Deus ofereceu por você é perfeita. Diga: você pode ter pensamentos errados, você pode falhar algumas vezes, mas a oferta é perfeita, e Ele colocou você em Cristo. Meu Deus, tem alguém que pode louvar Jesus aqui, irmãos? É porque Ele vive que isso aconteceu. Então vamos lá, olha o que Ele diz. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando o quê? O quê? A palavra eterna que está aí. Olha para o teu vizinho e diga: uma salvação eterna, redenção eterna. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificava, de forma que se tornam exteriormente puros, porque não mudava o coração, não arrancava a natureza de pecado, era uma limpeza externa, era uma aparência de santidade, mas o que Jesus produziu é de dentro para fora, rapaz. Portanto, se o sangue de bode, então 14, quanto mais o sangue de Cristo. Dizer que você não é justo é dizer que o sangue de Jesus não é suficiente. Dizer que você não é digno é dizer que o sangue de Jesus não foi suficiente para te colocar nessa posição. Meu Deus, você não é digno por obras, Ele te tornou digno pelo sangue. E olha que coisa interessante, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência. Eu vou correr, versículo 26. 26. Ora, se assim fosse, falando dos sacrifícios do tabernáculo, que era repetido direto. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo
sofresse muitas vezes, desde o início do mundo, mas agora Ele manifestou-se de uma vez, diga, é um sacrifício perfeito, no final dos tempos, para aniquilar. A palavra aniquilar é reduzir a nada, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. O que é que o pecado trouxe para nossas vidas? Diga, morte, doenças, separação do homem com Deus, angústia, dor, toda a mazela que há sobre o mundo é o pecado. E o pecado é como se fosse um aeroporto para que Satanás pudesse pousar sobre a tua vida, o diabo. Mas a Bíblia diz que na oferta, no sacrifício de si mesmo, olha o que ele fez com o pecado: aniquilou, reduziu a nada. Olha para o teu vizinho e diga: se o pecado na tua vida foi reduzido a nada, ele arrancou a natureza da tua vida, do pecado. Diga, Satanás não tem direito nenhum sobre a tua vida. Diga, olha para o teu vizinho, pega o dedo de profeta e diga: se pelo pecado reinou a morte na tua vida, reinou a doença, reinou o fracasso, reinou a culpa, diga, e o pecado agora não existe mais. Quem reina na tua vida agora é Jesus. E se Jesus reina, reina a cura. Se Jesus reina, reina a paz. Se Jesus reina, reina a alegria, reina o amor, reina o reino de Deus. Olha para o teu vizinho e diga: eu fui transportado do império das trevas para o reino da luz. Eu mudei de geografia, agora minha geografia é a graça, é o favor de Deus. Para onde eu vou, o favor me cerca, sua bondade me persegue. Todos os dias da minha vida, misericórdia e bondade são dois anjos enormes. Olha para o teu vizinho e diga: fisicamente, eu estou aqui na Somos a Graça, na igreja do pastor mais bonito. Diga, mas espiritualmente, quando Ele ressuscitou, Ele não ressuscitou sozinho. Efésios 2:6, vai. Você precisa viver a partir da sua verdadeira posição espiritual. Para de se ver em seus fracassos e erros e falhas. Se veja da forma que Deus te criou e te formou em Cristo. Estou encerrando, vai lá. Deus nos fez o quê? Olha o plural. Deus nos fez o quê? Olha para o teu vizinho e diga: quando Jesus ressuscitou, não era a sua vitória, era a nossa. Sabe o que é que Paulo fala em 1 Coríntios 15? Tragada foi a morte pela vida. Deus pensou com ele: como eu vou acabar com a morte? Eu vou ter que usar a vida. E a vida era a luz, e ele veio e se encarnou. E quando ele está na cruz, ele deixou que a morte lhe vencesse. Quando a morte lhe vencesse, levou ao inferno. Por ter feito, não ter pecado e ter sido justo, a justiça satisfeita da parte de Deus, agora o Espírito Santo pôde ressuscitá-lo. E pensa no reboliço no inferno. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Coloca aí na tela, por favor. Isso aqui eu vou esfregar na cara do diabo hoje, porque ele anda esses dias te condenando, apontando para você: olha o que você fez no trânsito ontem, olha como você falou, olha isso, trazendo consciência errada para você. Mas nessa noite, entenda que o Espírito Santo não está aqui para apontar tuas falhas. Ele está aqui para apontar a justiça que Jesus trouxe para você. O maior resultado da ressurreição é justificação. Não vai dar tempo hoje, que eu só preguei a introdução. Mas uma coisa eu quero que você entenda: quando Ele morre, o sangue perdoa. Mas quando Ele ressuscita, Ele me justifica. Meu Deus do céu, olha para o teu vizinho e diga: se Ele só te perdoasse, você ainda continuaria com a mesma vida. Diga: mas Ele te justificou. Olha para o teu vizinho e diga: você tem uma posição diante do Pai. Não por obras, não pelo que você fez, mas por causa do que Jesus fez. Vocês têm uma posição diante do Pai, a mesma que Jesus tem de filho. Olha para o teu vizinho e diga: se você é filho de Deus, é herdeiro de Deus e é co-herdeiro com Jesus. Tudo que é de Jesus agora é teu também. Meu Deus do céu. Se você descobrisse que seu pai é Bill Gates e você estivesse passando necessidade, como você reagiria? Só que Bill Gates não é nada comparado ao que Jesus fez. Ele só tem dinheiro. Dinheiro não cura câncer. Dinheiro não cura depressão. Dinheiro não faz as pessoas pararem de suicidar-se. Mas encontrar o perfeito amor de Deus vai lançar fora todo medo. Os corações vão ser preenchidos. E você vai ver que coisas e lugares não podem promover aquilo que só o amor de Jesus promove. Preenche, muda e transforma. Aleluia. Olha que coisa interessante, Colossenses 3, versículo 12. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, diga: está falando de mim. Olha o que Jesus fez comigo e com você. Meu Deus, diga: está falando de mim essa noite. Assim como o povo, irmão, estou empolgado. Toda vez que eu falo de Jesus eu me empolgo. Agora eu estou empolgado, estou no Super Saiyajin, módulo Power. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado,
revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Versículo 13. É Colossenses 2, foi mal. Colossenses 2, 12. Põe na tela, Gabriel. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo. Quando você foi sepultado, no dia que você creu em Jesus, você morreu. Na corte espiritual resta um atestado de óbito. As pessoas estavam interrogando Paulo: se o pecado vai superabundar com a graça, então a gente vai ter que pecar para a graça ressaltar de forma maior. Romanos 5, aí Paulo diz: não, Romanos capítulo 6 ele disse: como vai pecar mais para ter mais graça, se nós morremos com ele? Olha para o teu vizinho e diga: só tem prazer no pecado quem está vivo. Quando você entender que morreu, assim como a ressurreição, ela é uma verdade, a minha morte em Cristo também é. Deus vê o meu velho homem morto e sepultado. Assim se considerem a partir de agora. Eu não olho para o pecado e digo eu não posso. Eu olho para ele e digo eu não preciso. Eu tenho algo muito melhor e maior sobre mim. Isso aconteceu quando fostes sepultados com Cristo no batismo. Olha a identificação e substituição. E com ele fostes ressuscitados. Meu Deus, quem ressuscitou com Jesus aqui? Então hoje, o dia da ressurreição, ele não se levantou sozinho. Foi por nós que ele fez isso. E com ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. Aleluia. E a vós outros, ser você mesmo. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu. Quando ele ressuscita, ele dá vida juntamente com ele, perdoando todos, alguns. Olha para o teu vizinho e diga: passado, presente e futuro, você foi plenamente perdoado. Eita pastor, futuro, sim, você nem nascido era e Jesus já tinha morrido e você não é futuro não? Ele perdoou alguns ou todos? Alguns ou todos? Olha para o teu vizinho e diga: não sobrou pecado para Deus te condenar. Ele condenou todo o pecado no corpo de Jesus. E pastor, e agora quando eu peco? Jesus não pega o pecado e varre para debaixo do tapete. Ainda que você peque, ele olha para você por causa da posição de justiça. Ele te vê justo em Cristo, porque ele vê você vestido de Cristo. Amém? Versículo 14. Olha o que aconteceu no inferno quando Jesus foi lá. Quando ele deixou que a morte lhe vencesse. E ele morreu, ele sentiu a dor do pecado. Se ficou separado do Pai. Foi isso que aconteceu com a humanidade. Ele teve que ir para o nosso lugar para a gente poder ir para o dele. Ele teve que chamar Deus de Deus para você poder chamar Deus de Pai. Ele teve que sair do céu e vir para a terra para a gente poder sair da terra e ir para o céu. E cancelou o escrito. Havia um escrito que consistia em ordenanças e que nos era o quê? Contrária. Ele removeu completamente pregando na cruz. Mas não só isso, versículo 15. E despojando os principados e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles. Irmão, sabe o que é despojar? Um exército, porque esse termo que Paulo está usando é grego. Um exército naquela época, quando vencia outro exército, sabe o que eles faziam? Tirava a roupa dos soldados, amarrava as mãos, os pés, um ao outro, e levava eles nu, sem roupa alguma, despidos, sem nada, no meio do seu povo, fazendo todos verem para ser um espetáculo público a derrota desse exército. Jesus fez isso no inferno. Ele despojou o principado e potestade. Todo o céu viu, todo o inferno viu ele triunfar sobre a morte e sobre o diabo. E ele pegou o escrito de dívida contra mim e você e fez isso na cruz. Olha para alguém com dedo de profeta e diga: agora, portanto, nenhuma condenação há. Diga: nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento, nem morte, nem vida, nem anjos, nem poderes, nem potestade, nem o presente, nem o futuro. Nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A cédula foi sangue. Agora olha para o teu vizinho e diga: aguenta só um pouquinho, irmão. Diga para ele: só que a promessa não para na ressurreição. Diga: fomos justificados. Diga, olha para ele, diga: fomos justificados. Temos uma posição correta. Diga: ressuscitou para me justificar. Diga: mas não parou aí. Estamos ansiosos
Diga, estamos ansiosos pela promessa final. O irmão cantou, ele vai cantar de novo, irmão. Cadê ele? Tá na salinha? Rapaz, ainda é tio da salinha, rapaz, o cara mesmo. Lucas 24, 39, esse eu vou ler. Coloca na tela aqui, Gabriel, rápido, vai. A obra consumada de Jesus na cruz não apenas redimiu nossos espíritos, mas também nossos corpos. Hoje ainda temos um corpo corruptível, mas vamos ter um corpo de glória. Lembra que Adão é o primeiro de toda espécie, e de Adão é formado todo o povo. Jesus também é o primogênito de uma nova raça. Jesus é o primeiro de uma nova espécie, e dele toda uma raça agora é formada. Meu Deus, Adão gerou uma raça terrena, ele gerou uma raça celestial. Olha o que Jesus disse: observai minhas mãos e meus pés, e vede que eu sou o mesmo. Ou seja, ele ressuscitou em um corpo de glória. E ele poderia ter atravessado aquela pedra, sim ou não, na cruz. E por que Deus removeu a pedra? Para que os discípulos olhassem para o que estava dentro do túmulo. Quando chegaram lá, até hoje em Israel tem uma frase: "It about here", não está mais aqui porque já ressuscitou. Suas roupas estavam organizadas, e até hoje há pessoas que não acreditam que ele ressuscitou. Só que eu vou mostrar para você essa noite que ele ressuscitou, e tem provas na palavra. Amém? Olha que coisa interessante. Observe minhas mãos e meus pés, tocai-me, provai. Esse corpo de glória que Jesus recebe é o que vamos receber. Eu não sei vocês, mas ninguém vai precisar fazer academia. Às vezes eu entro na academia e digo que eu não sei para que a gente tem que malhar. Por isso que eu contratei um cara para malhar no meu lugar. O tênis dele é novo, ele corre, malha, anda de bike. Mas domingo ele fala: pô, irmão, não foi para mim. Aí eu fiquei chateado. Tá entendendo? Você não vai precisar ter nada disso, porque o corpo vai ser um corpo o mesmo corpo de Jesus. Ah, pastor, então fica flutuando, tocando harpa. Não tem nada a ver com isso no céu, irmão. As pessoas imaginam num coral o tempo todo cantando. Teve um cara que disse para mim: vai ser muito chato lá. Eu disse: você não tem noção de como é no céu. E depois ainda vamos reinar aqui na terra. Não é dar pano para manga demais esse assunto, mas deixa eu te dizer uma coisa. Um corpo de glória, ele passa por parede, ele come. Jesus comeu e mandou tocar. Eu sou o mesmo. Agora o corpo não é mais corruptível. Por quê? Porque o meu corpo antes, ao nascer de Maria, era um corpo sustentado pelo sangue. Mas esse corpo da nova vida é sustentado pela vida do Espírito. Não tem sangue nele. Quem sustenta ele é o poder do Espírito Santo. E a promessa é que nós vamos receber esse corpo. Quem está comigo? 1 Coríntios 15, 52. Aqui eu paro, vai. 1 Coríntios 15, 52. Vai lá. A Bíblia diz que seremos glorificados também. Paulo fala em 1 Coríntios 15, se você ler o contexto todo, que o nosso corpo vai ser semeado, ele não morre. Olha que coisa linda. No momento, Maranata, no momento, não abrir e fechar, quem dera fosse agora. Mas tem gente dizendo: não, eu ainda quero curtir. Não tem comparação. Paulo, quando recebeu a revelação, João na ilha de Patmos, ele usou coisas naturais, das mais excelentes, e ainda disse assim: eu estou ilustrando dessa forma, mas não se compara de como é lá. As ruas são de ouro, só que é tão extraordinário a presença de Deus, que você nem vai olhar para o ouro, vai virar lixo diante de quem Ele é. Os muros de cristais, imagina eu olhando para a Bruninha no muro de cristal. Você entendeu isso? Não é como uma harpazinha, sabe, cantando, voando, passando. Não, você vai ter um corpo, irmão. Vai ter morada. Ele disse: eu vou para lá, mas vou vos preparar lugar. Se assim não fosse, eu não teria dito. Aleluia. Então agora ele leva o plano para o céu. E olha que coisa interessante. Olha o que Jesus fala aqui através de Paulo: não abrir e fechar de olhos. Feche e abre teu olho bem rápido. Vai ser a vinda do Senhor. Ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Continua o versículo 53. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade. O que ele está dizendo? No arrebatamento, os que morreram primeiro, e o que é mortal se revista da imortalidade.
um corpo imortal vamos receber. Quem está comigo? Então nós temos uma posição que Jesus fez, já é extraordinário, mas não para aí. A gente anseia a promessa final, e a promessa final é Maranata. Quando a trombeta soar, os que ficaram vivos ressuscitarão, e os mortos primeiros serão transformados em corpo. Pastor, mas meu pai foi cremado. O corpo pode estar lá no fundo do oceano. Deus vai pegar cada partícula, cada átomo. Meu Deus do céu. E vai transformar esse corpo em um corpo de glória. E não vai ter, sabe, que fazer dieta, trabalho, essa coisa. Eu não sei vocês, mas pode ser até agora. Amém. É por isso que nós estamos aqui. A nossa esperança é viva de que Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, a nossa vitória é certa. Amém. Não vou entrar mais, porque aqui eu ia provar essa noite que muitas pessoas dizem, mas esse Jesus morreu, roubaram o corpo. E aí? A própria Bíblia diz isso. Já que está em 1 Coríntios, bota o versículo 6 para eu encerrar. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, e de uma vez, a maioria dos quais ainda vivem. Paulo falando de que pessoas viram Jesus. Mais de 500 pessoas viram Ele ressuscitado. É comprovado que Ele ressuscitou, porque Pilatos, os romanos, pagaram os soldados para dizer que o corpo foi roubado. Mas como Pedro e os apóstolos dariam uma vida sem ter visto a ressurreição e virariam mártires por uma mentira? Ninguém, irmãos. Como uma mãe vê um filho sendo jogado num caldeirão de água fervendo, ou numa fogueira, e não nega o nome dele. Tem que ser algo real, tem que ser verdadeiro demais para que a pessoa faça isso. Pedro foi morrer e disse, eu não sou digno de morrer como ele, me crucifica de cabeça para baixo. João foi o único deles que não virou mártir, mas foi jogado num caldeirão de óleo quente e parou na ilha de Patmos. Mas tinha uma promessa de que antes de morrer veria o Senhor glorificado. Oh, Deus é fiel para cumprir suas promessas. Todos estes, mais de 500 discípulos viram Ele. E a Bíblia diz que alguns ainda estavam vivos. Paulo disse, alguns estão vivos, e eu também o vi no caminho de Damasco. Nós não estamos aqui pregando uma religião essa noite. Nós estamos falando de um Jesus que é vivo, de um Jesus que no ano de 1999, naquela madrugada que eu tentei tirar minha vida, eu entreguei a Ele e eu achei a vida. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que Ele ia fazer. Eu só queria uma coisa, dar cabo de mim, porque eu me achava um nada para minha família, para o meu bairro, para as pessoas. Mas olha o reverso da graça. Aquilo que o diabo traz vergonha, Deus traz glória. Eu nunca imaginei que seria um pregador, um ganhador de vidas, um transformador de pessoas. Mas é isso que Jesus faz. Eu era preso nas drogas, e naquela noite o amor me alcançou, irmãos, naquela madrugada. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma vez que você experimenta a razão da sua existência, nada mais pode lhe preencher, nada mais lhe satisfaz. Por mais que eu não vi Ele fisicamente, mas eu sinto Ele todos os dias. Ele me sustenta, Ele me mantém. É tão bom ter comunhão com Ele, é tão bom saber que Ele é real. Mas esses homens viram, testificaram, e Ele não é uma religião, Ele é uma pessoa. E Ele está aqui essa noite. E Ele ressuscitou para nos justificar da mesma posição que Ele tem diante do Pai de Filho. Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria chamar o louvor, e queria chamar aquele varão. Olha ele aí. Rapaz, diga, levanta uma mão para cima, diga: a ressurreição de Jesus é a confirmação do meu perdão e da minha justiça aos olhos de Deus. Diga, por causa da ressurreição, quando Deus olha para mim, Ele vê Cristo em mim, a esperança da glória. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Ei, a cruz não é a morte de Jesus, é a multiplicação dele. Ele só tinha um filho lá, e um filho é plantado. E quantos filhos agora ele tem? Só que muita gente não percebe. Estamos no princípio das dores. Está muito perto do nosso corpo de recebermos o som da trombeta. Esse corpo de glória é extraordinário. Jesus é o primeiro a ter, e nós vamos ter também. Como recebemos de Adão, que é carnal, de Cristo vamos receber aquilo que é celestial. Mas a morte já foi vencida. Aqueles que morrem hoje não morrem, vão para o Pai. Amém? Seu espírito está vivo.
O nosso ser real não é o corpo. Do pó ele veio, do pó ele volta, até receber esse corpo de glória. Mas o Espírito permanece, é o nosso ser real. E ele não fica vagando no céu com a harpa. É glorioso, é extraordinário estar lá. Então não acaba com a morte. Pelo contrário, tragada foi a morte pela vida. O último estágio da morte foi vencido e não há o que temer. Nós não nos conformamos com a morte de um ente querido, porque o ser humano não nasceu para morrer. Mas Jesus venceu as 3 mortes. E hoje você pode ter esperança de vida eterna.